Olá a todos, bem-vindos ao webinar de resultados trimestrais referente ao quarto trimestre de 2022 dos fundos imobiliários e também do Fiagro da Vinci. Meu nome é João Gabriel, eu sou responsável pela relação com investidores da área imobiliária da Vinci. E acho que gostaria de ressaltar aqui, antes da gente começar, que o nosso time vai estar disponível para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, via Zoom e via YouTube, no dia 1º de março, às 6h30 da tarde. A gente vai enviar o link por e-mail e o link também vai ficar disponível no nosso site para acesso. Aqui hoje, para comentar os resultados dos nossos fundos, eu tenho os responsáveis pela gestão dos fundos. No caso do VIF, o Luiz Felipe Araújo. O Vica é o Bruno Spielberg, na qualidade de Head de Análise de Crédito da Vinci. O Gustavo Cortes, como gestor do Vecri. O Douglas, do Viur. A Erika Souza, do Vino. O Matheus Canali, do Vilg. E o Rafael Teixeira, do Vist. Então, passo a palavra para o Luiz para a gente dar início ao nosso webinar. Olá a todos, eu sou o Luiz Felipe, gestor da estratégia de FOF e de FI na Vinci e vou passar pelos resultados do VIF no quarto trimestre de 2022. Como de praxe, começamos olhando para a rentabilidade do IFIX e comparamos com outras métricas de mercado. No ano de 2022, o IFIX apresentou rentabilidade total de 2,2%, enquanto o IBOV apresentou ganhos de 4,7%. Ainda assim, desde o início do IFIX, a performance do índice é bastante superior à do IBOV. Uma coisa que acreditamos que tem impacto direto nos movimentos do IFIX é o nível de taxa de juros e expectativa de aumento ou queda do mesmo na janela próxima. Na média, ao longo de 2022, a taxa de juros para um ano ficou acima de 13%, o que ajuda a explicar o patamar atual do IFIX, apresentando um nível de spread para a NTNB 35 bastante superior à média histórica, acima de 2 pontos percentuais. Com relação ao VIF, nesse cenário de mercados mais apertados e um nível mais alto de taxa de juros, viemos fazendo movimentações com o objetivo de melhorar o resultado recorrente do fundo, o que passava por aumentar a carteira de recebíveis, com yields superiores e mais previsíveis, e diminuir a carteira de tijolo. Ao longo de 2022, quase dobramos o percentual do fundo em recebíveis, alcançando mais de 40% do fundo ao final de janeiro de 2023. Ainda, mantemos o caixa num patamar mais alto nesse momento para que possamos aproveitar boas oportunidades que venham a surgir, enquanto o carrego atual do caixa não é punitivo para o rendimento do fundo. Passando para a alocação do fundo, chegamos ao final de janeiro de 2023 com maior alocação em recebíveis, representando 42% dos ativos, quando somamos a participação através de cotas de FIs e CRIs diretamente, seguido do segmento de escritórios com 21%, logística com 18% e shopping com 13%. Quando olhamos para o tipo de ativo, podemos notar que aumentamos bem a alocação em recebíveis, ficando próximos dos 50% que usamos de referência. Nesse slide, vale sempre reforçar que, no caso do VIF, não é cobrada a taxa de gestão sobre a parcela do fundo alocada em ativos geridos pela Vinci. Com relação à performance, em 2022, o VIF apresentou rentabilidade total na cota patrimonial de 3,4%, um alfa de 1,2 ponto percentual para a variação do IFIX. Desde o IPO do fundo, indo de junho de 2020, o alfa acumulado para o IFIX é de 5,9 pontos percentuais até o final de janeiro de 2023. Com relação à cota mercado, o fundo negocia hoje com mais de 20% de desconto para a cota patrimonial, um desconto superior à média atual da indústria, atualmente em torno de 17%. Aqui vale comentarmos sobre o processo de reestruturação do VIF ocorrido no último ano e nossa visão sobre o desconto para a cota patrimonial.
O processo de reestruturação foi inicialmente apresentado ao mercado em janeiro de 2022 e foi finalizado 9 meses depois da data da efetiva cisão do fundo, ainda dentro do ano de 2022. No final do processo, o fundo resultante da cisão, que foi integralmente liquidado, retornou o valor bruto de R$ 90 por cota aos investidores que optaram pela migração, o que representa uma variação de menos 0,1% com relação à cota patrimonial do fundo na data da cisão. Esse resultado reforça a tese de que o valor patrimonial do VIF reflete o valor de mercado dos seus ativos e é uma boa estimativa do valor de liquidação da carteira, uma vez que a cota patrimonial dos fundos é marcada diariamente conforme os preços a mercado dos seus ativos, diferentemente da cota patrimonial de fundos de tijolo, em que seus ativos são reavaliados na maior parte dos casos apenas anualmente por avaliadores independentes. Por último, passando pelo resultado caixa do VIF, no quarto trimestre de 2022, o fundo apresentou um crescimento de 4% na linha de rendimentos em FIs versus o terceiro trimestre do mesmo ano. Esse crescimento se deu mesmo num cenário em que fundos de recebíveis, em geral, pagaram menos do que os meses anteriores por causa de uma inflação mais baixa. Em função desse resultado um pouco mais baixo dos FIs de CRI e da nossa alocação direta em CRI, que também apresentou uma variação negativa para o trimestre anterior, o resultado gerado no quarto trimestre de 2022 foi inferior ao do terceiro tri. Ainda assim, total distribuído foi superior, chegando a uma média de 6,2 centavos por mês e alcançando 6,5 centavos por mês em dezembro, o que foi replicado em janeiro e esperamos manter nos próximos meses. Em 2022, o VIF gerou um resultado caixa total de 77,4 centavos por cota e distribuiu 74,3 centavos por cota. Com isso, fechamos o ano com um resultado acumulado não distribuído de 4,4 centavos por cota, superior ao fechamento do primeiro semestre de 2022. Os 6,5 centavos por cota anunciados no final de dezembro e no final de janeiro de 2023 representam um dividend yield acima de 11% na cota de mercado atual. Com isso, eu encerro aqui a parte do VIF. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Bruno Spielberg, eu sou Head de Análise de Crédito dos fundos de crédito privado da Vinci Partners e eu vou comentar sobre os resultados do quarto trimestre de 2022 do fundo VICA 11, que é o nosso Vinci Crédito Agro Fiagro Imobiliário. Importante lembrar que esse fundo é um fundo CETIPado e, portanto, não possui oscilação da cota a mercado. Como esse fundo é um fundo dinâmico, está em constantemente realizando novas operações, iremos mostrar os dados com a database de janeiro de 2023, que é a última data disponível. Entrando aqui mais em detalhe no portfólio do fundo, como a gente comentou, são 24 emissões na carteira, então a carteira bem diversificada por emissor e por segmento, onde a concentração média por emissor é bem saudável, da ordem de 2,4% do PL por devedor, e seguindo a estratégia do fundo que foi comentado durante o roadshow, 98% do PL está atrelado ao CDI e apenas 2% ao IPCA, dado que a gente acredita que hoje existe mais prêmio você estar aplicado na curva do CDI do que no IPCA, em função dos juros mais altos que a gente tem vivido no mercado. A carteira do fundo em IPCA hoje está com uma taxa média de 8,9% e um duration de 3,7 anos, e a carteira em CDI possui uma taxa média de CDI mais 4,4 com duration de 2,7 anos. O duration médio da carteira, devido à maior exposição ao CDI, está em 2,8 anos, que é uma duration bem curta. Na diversificação por região, que é importante do ponto de vista de crédito e de resiliência da carteira para evitar qualquer tipo de impacto por intempérie climática, a gente também acredita que o fundo hoje tem uma boa diversificação. Você tem 34% dos ativos na região Sudeste, 15% na região Nordeste, 11% na região Centro-Oeste e os outros 14% estão em outras regiões, também na região Sul. E você conta ainda com 26% do fundo em caixa em período de alocação.
Na diversificação por segmento, a gente também tem uma diversificação bem bacana, mais de 50% da carteira hoje está atrelado ao segmento sucroalcooleiro e segmento de grãos, e a gente tem ficado bem satisfeito com os resultados reportados nesse segmento por conta de safras recorde e maior preço no mercado de commodities, principalmente no mercado de soja, milho e no setor de açúcar. Com relação à distribuição de rendimentos, como a gente comentou, o dividend yield anualizado do fundo foi de 14,4% ao ano no último mês, calculado de forma linear sobre a cota de emissão. A distribuição de rendimento nos 3 primeiros meses do fundo ela foi suavizada pelo acúmulo de resultado não acumulado, gerado em períodos anteriores, o que mitiga aquela curva de ramp-up de distribuição de rendimento comum às emissões primárias de fundos imobiliários. E aqui, por fim, nosso slide com os resultados financeiros consolidados para o quarto trimestre de 2022. O fundo gerou um resultado total de 11.185 e distribuiu 12.600, um pouco acima do resultado gerado, porque a gente tinha um resultado acumulado anterior a esse trimestre, e no último trimestre do ano a gente distribuiu quase que o que foi gerado no mesmo período, chegando a um resultado acumulado não distribuído de R$ 177 mil, que será utilizado nos meses subsequentes. E com isso, agora eu termino a apresentação e passo a palavra. Olá a todos, meu nome é Gustavo Cortes, vou iniciar então a sessão do VCRI, o nosso fundo que investe em certificados de recebíveis imobiliários, que foi objeto de um IPO realizado com sucesso em maio do ano passado. O fundo aí já está caminhando para cerca de 10 meses de histórico. Eu acho que um dos destaques que vale a pena comentar é a alta capacidade de distribuição de rendimentos, né, que a gente vem entregando desde o início, ali logo após o IPO. Isso é fruto um pouco da estratégia, né, que a gente desenvolveu, que é basicamente fazer uma alocação num portfólio diversificado de certificados de recebíveis imobiliários, de bom perfil de crédito, né, e sempre bastante com ênfase em garantias reais, mas sem perder de vista a meta, né, de ter um retorno bastante competitivo e diferenciado, né? A carteira hoje já está madura, a gente já fez vários investimentos desde o IPO, e a gente tem, então, um portfólio gerando caixa, recebendo juros mensais, que a gente utiliza para fazer frente a esses dividendos também em bases mensais, né? Então, a gente traz aqui um gráfico, né, que demonstra a resiliência desse portfólio, a despeito, né, de um cenário de uma inflação menor que a gente vivenciou principalmente ali no segundo semestre de 2022, quando o governo, né, fez uma medida mais heterodoxa de redução da carga tributária dos preços dos combustíveis, com que fez que a gente tivesse algo quase que inédito no Brasil, né, que é um cenário de deflação por 2, 3 meses seguidos. Ainda assim, a gente conseguiu gerar um resultado interessante e manteve, né, esse dividend yield bastante competitivo. Então, fazendo uma retrospectiva, né, dado que a gente está falando do webinar trimestral, olhando como é que foi a performance do fundo, não só no terceiro trimestre de 2022, mas também mais recentemente agora em janeiro, a gente já consegue acompanhar que o fundo manteve, né, esse patamar, né, de alta distribuição, ficando com uma média de 16,2% de distribuição, algo, né, bastante acima do IFIX, né, nesse gráfico à direita, onde a gente bate o IFIX e também os fundos imobiliários de CRIs dentro do IFIX, né, que ficou até um pouco abaixo, nessa faixa aí de 9,7. E o que explica, né, essa capacidade de boa distribuição de proventos, na verdade, é a qualidade da carteira, né? A carteira hoje conta com aproximadamente 38 emissões de certificados de recebíveis imobiliários, com alta diversificação tanto por emissor quanto por segmento, além de menor escala de algumas cotas de fundos imobiliários com viés de renda. Quando a gente olha a composição desse portfólio, é interessante observar que a gente vem cada vez mais diversificando por indexador, né? Então, originalmente o fundo tinha uma alocação maior em IPCA e, de certa forma, ainda permanece. Cerca de 70% dos ativos hoje está indexado a índice de preços, mas com uma taxa média
é interessante na faixa aí de IPCA mais 8,80, com uma duration inferior a 4 anos, e cerca de 30% da carteira composta por papéis em CDI, com uma taxa média de CDI mais 4,30, né, dando aí um bom mix para a carteira. Com relação aos segmentos, eu acho que vale a pena destacar a nossa abordagem aqui multissetorial. A gente, obviamente, olha oportunidades nos segmentos imobiliários tradicionais, né, como incorporação residencial e até créditos com garantias reais imobiliárias, né, como a modalidade home equity, mas a gente procura trazer toda uma capacidade de originação e estruturação de operações para fomentar oportunidades em outros segmentos que às vezes até não são nem muito comuns, né, de se encontrar nos fundos imobiliários, como, por exemplo, o segmento do agronegócio ou o segmento de geração de energia, entretenimento, saúde e outros, né, para que a gente consiga ter um portfólio ainda mais resiliente e diversificado, né, sempre mirando aquela combinação, né, de um retorno diferenciado com uma boa análise de risco, análise de crédito. Acho que a carteira está bastante saudável, né? Acho que é sempre importante a gente comentar um pouco, né, de como é que está a saúde financeira dos emissores dos devedores. A gente sabe que o mercado de crédito, né, passou por alguns eventos, né, como lojas americanas, agora no mês de janeiro, que obviamente não teve nenhum impacto, é bom dizer, né, no nosso fundo. Então a gente está aí bastante confortável, né, com o perfil de risco, acredita que é um portfólio bastante resiliente e é capaz de atravessar o ano aí sem grandes solavancos. Eu acho que também vale a pena comentar que a gente continua, né, realocando caixa que a gente vem sendo gerado. Então, esse caixa de 4,48% do patrimônio é um caixa transitório, e a ideia aqui é manter sempre uma alocação mais eficiente, buscando maximizar o retorno do portfólio. Quando a gente olha não só a remuneração histórica, mas também a perspectiva de remuneração futura, a gente entende que o fundo vai ser capaz de continuar entregando um resultado bastante competitivo. Isso é função de duas coisas. Primeiro, da remuneração projetada dos ativos em carteira, que eu acho que vale a pena a gente fazer um pouco de conta, né, para mostrar por que a gente está bastante confortável com esse guidance de 10 a 12 centavos por cota por pelo menos os próximos 3 meses. Primeiro, eu acho, como eu já disse no slide, né, anterior, a gente tem uma carteira que tem um prêmio interessante. Então, se você pegar 30% da carteira, a CDI mais 4,40 e 70% da carteira, a IPCA mais 8,80, principalmente considerando, né, a perspectiva de inflação que vem aumentando nos últimos meses. Hoje mesmo, a gente teve a divulgação do Boletim Focus do Banco Central, né, e a gente vê que os agentes já atualizaram as projeções de inflação não só de 2023, como também de 2024. Então, já considerando uma projeção de inflação, né, você consegue, de fato, ter um retorno crescente, superior a 15% nessa carteira de ativos, que vai fazer com que a gente consiga manter esse dividendo competitivo. E um outro tema, né, que a gente sempre explica nos nossos podcasts e nos últimos webinars, é que o fundo sempre manteve uma política conservadora de distribuição, e a gente tem um colchão, né, de rendimentos acumulados em períodos anteriores e ainda não distribuídos, que a gente utiliza para suavizar, né, o pagamento de proventos, mesmo quando você não tem meses de inflação muito forte. E ainda sazonalmente, vale a pena observar que existe uma tendência, uma previsão, né, dos agentes para que você tenha uma inflação um pouco maior nos próximos meses, e considerando que 70% da carteira é composta por CRIs indexados ao IPCA, isso, de certa forma, também ajuda essa geração orgânica de caixa, né? Então, a gente, com isso, está bastante confortável em manter esse padrão de distribuição, né? E com base nisso, a gente está reafirmando o nosso guidance para os próximos 3 meses. E aí, fazendo também um parênteses, né, a gente acompanha o fundo, não só a geração de resultado, mas também a performance dele no mercado secundário, né? Ou seja, como as cotas têm se comportado. E aqui esse gráfico mostra, né, exatamente isso. A gente fez um comparativo da performance da cota do VCRI 11, né, no período aí de outubro a janeiro desse ano, comparado com os outros índices, né? E você vê que o VCRI 11 supera
uma cesta de fundos imobiliários de recebíveis, assim como o próprio índice IFIX nesse período. E para finalizar, né, uma informação eu acho bastante útil, a gente traz aqui o demonstrativo de resultados do fundo regime caixa, onde a gente consegue acompanhar no detalhe, né, da onde que vem a nossa atribuição de performance, né? Então, como eu já citei, né, quer dizer, o grosso do resultado vem dessa carteira de CRIs, né, que gera um retorno caixa mês a mês e líquido, né, de todas as despesas, tem feito com que, mesmo num cenário de inflação menor, a gente tenha obtido um resultado recorrente na faixa de 8 centavos por cota, sendo que a gente tem feito pagamentos superiores, né, usando um pouco aquela gordura acumulada que eu já citei, né? E essa gordura permanece, né, mesmo já considerando as últimas amortizações, a gente acumulou ao final de dezembro cerca de 6,5 centavos, né, e no mês de janeiro, também já líquido dos pagamentos, a gente também tem, né, um resultado acumulado e não distribuído. Então, a perspectiva, né, eu acho que vale a pena aqui concluir dizendo que a gente está bastante confortável com as perspectivas futuras do fundo, considerando, né, a qualidade da carteira, o nível do retorno dos ativos e esse resultado acumulado que a gente tem, né, combinado com um cenário sempre vale a pena dizer, a gente está falando de um fundo, né, de crédito, né, de ativos de renda fixa, que vai se beneficiar naturalmente desse cenário de CDI maior, que tende a perdurar por mais tempo, e também de uma inflação, né, um pouco mais alta. A gente não acredita que esse ano vai ser um ano de deflação, né? Isso naturalmente também ajuda na sequência, né, da geração de caixa dos ativos e, portanto, da distribuição de dividendos. Então, a gente está bem animado com as perspectivas futuras e, enfim, gostaria de passar essa mensagem final. Eu vou encerrando por aqui, então, e obrigado a todos aí pela audiência. Olá a todos, meu nome é Douglas Cafo e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao 20 imóveis urbanos no quarto trimestre de 2022. Começamos falando de uma transação que realizamos em dezembro de 2022, envolvendo a compra de 2 lojas por cerca de 3,5 milhões de reais, que somam cerca de 625 metros quadrados. A transação foi feita a um cap rate de 11%, sendo que esperamos um resultado superior para os primeiros 12 meses da transação, de cerca de 11,9%, por conta de um parcelamento negociado com o vendedor. Os imóveis estão localizados na fachada ativa de um condomínio residencial no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, situado na Cândido Benício, principal via da região da Praça Seca, que faz ligação importante entre Madureira e outros bairros da região de Jacarepaguá. A região se destaca por um comércio adensado, voltado à conveniência do bairro, e por um alto fluxo de veículos e pessoas, ancorado por uma estação de ônibus expresso que movimenta em média 7.000 pessoas por dia. Os ativos estão locados para a Braunston Medicina Diagnóstica, empresa do Grupo DASA, e para Americanas, através de contratos típicos de locação com vencimentos em 2025 e 2027, respectivamente. A transação, apesar de pequena, frente ao patrimônio do fundo, faz parte de uma estratégia de aproveitar as vantagens comparativas de um fundo imobiliário, como acesso a capital de larga escala e uma gestão profissional, aplicando-as a um mercado altamente fragmentado, buscando transações oportunísticas, a cap rates atrativos, em regiões consolidadas, com boa profundidade e liquidez. Adicionalmente, é importante ressaltar que um dos imóveis está alocado para Americanas e representa cerca de 0,7% da receita de locação do fundo. Estamos monitorando a situação de adimplência da Americanas e o parecer de nossa assessoria jurídica é de que o aluguel devido após o pedido de RJ não está sujeito ao plano e deverá ser pago na data prevista, sendo que qualquer inadimplência nesse sentido deverá ser discutidas pelas regras previstas no contrato de locação firmado com o fundo. Com essa aquisição, o fundo passa a ter 8 imóveis em seu portfólio e passa a ter exposição ao estado do Rio de Janeiro. O portfólio permanece com fundamentos sólidos, tendo mais de 90% da sua receita de locação vinculada a contratos atípicos, com inquilinos com bom risco de crédito. Além disso, o fundo conta com um prazo médio superior a 8 anos, sendo que 60% da sua receita de locação vence após 2033. Em relação ao reajuste dos contratos, praticamente todos os reajustes são feitos pelo IPCA e estão concentrados no meio e no fim do ano. O fundo, até o momento, teve sucesso no repasse da inflação em cada um de seus contratos e manteve seu portfólio 100% ocupado e sem inadimplências. O fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota e distribuído 7 centavos por cota. O já expressivo resultado acumulado pelo fundo, de 12 centavos por cota, e a qualidade nos fundamentos apresentados até o momento permitiram que o fundo fizesse 4 revisões da estimativa de rendimento
sendo que a vigente aponta para uma distribuição entre 7 e 7,6 centavos por cota até maio de 2023. O ponto médio dessa distribuição é 17% superior àquele indicado no momento do IPO. Com relação à liquidez, em janeiro de 2022, o fundo possuía cerca de 120 milhões de obrigações por aquisição de ativos e possui caixa suficiente para honrar suas obrigações pelos próximos 18 meses. Para concluir, este é um quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no último trimestre de 2022, e aqui podemos ver que o fundo gerou uma média de 7,7 centavos por cota nesse período e manteve sua distribuição no patamar de 7,2 por cota, acumulando pouco mais de 1 centavo por cota de resultado não distribuído. Obrigado pela sua atenção. Agora vamos aos resultados do 20 Offices, o Vino 11. Só relembrando aqui um pouco do nosso portfólio, o Vino hoje tem 10 ativos que totalizam mais ou menos 86 mil metros quadrados de ABL próprio, 70% do nosso portfólio está localizado em São Paulo, com uma grande diversificação entre as sub-regiões. 70% da nossa receita é proveniente de contratos atípicos, e dentro dos contratos típicos, o maior contrato típico representa menos de 5% da receita, o que mostra uma diversificação forte e saudável para o fundo. Nossos contratos são de longo prazo, a média do portfólio é de 8,3 anos. Falando um pouquinho da nossa performance operacional e da relação risco-retorno, o Vino, desde o seu IPO, ele vem apresentando bons resultados operacionais, com um recebimento de 100% da receita faturada desde junho de 2020 e com uma taxa de ocupação acima de 92% durante todo o período. Recentemente, a gente teve algumas movimentações, né, alguns avisos de saída de locatários, né, entre eles a DHL e a Abril, que diminuiu a sua área em aproximadamente 1.000 metros quadrados. Atualmente, a nossa ocupação é de 97,7%, e se a gente tiver, de fato, aí, né, a saída da DHL, a nossa ocupação cai para 94,9%, ainda uma ocupação muito saudável. A distribuição de rendimentos do último mês, que foi janeiro de 2023, foi de 31 centavos por cota, o que representa um dividend yield sobre a cota patrimonial de 6,8%, que é 0,7 pontos percentuais acima dos comparáveis, né, que são os outros fundos de escritório do IFIX. Quando a gente olha para o dividend yield em relação ao valor de mercado, a gente está falando aí de um dividend yield de 8,6%. E como a gente vinha falando, né, essas novas movimentações de locatários, junto com o cenário mais desafiador macroeconômico que a gente vem observando, fez com que a gente reduzisse a nossa estimativa de distribuição de rendimentos para um range entre 30 e 34 centavos por cota até junho de 2023. Falando um pouquinho sobre a reavaliação dos ativos, em dezembro de 2022, né, todos os imóveis foram reavaliados para serem marcados a valor justo na carteira. As empresas que realizaram a reavaliação dos nossos ativos foram a Newmark ou a CBRE, dependendo do ativo, e elas resultaram em um acréscimo de 1,52% sobre o valor contábil dos ativos, né? Isso significou um aumento de 2,26% sobre o valor da cota patrimonial do fundo. E isso significa que o nosso valor patrimonial atual dos ativos do fundo é equivalente a R$ 15.600 por metro quadrado, aproximadamente, né? E quando a gente olha para essa referência em relação à cota de mercado, isso significa um valor de R$ 13.564 por metro quadrado, muito abaixo daquilo que a gente enxerga como valor de reposição desses ativos. E a gente faz ainda uma ressalva que um desses ativos do portfólio é o BM336, que é um ativo cujo laudo de avaliação supera a marca de R$ 40 mil o metro quadrado. Então, se você excluir esse ativo da conta, o portfólio residual, a valor de mercado, representa R$ 11.500 o metro quadrado, aproximadamente. Muito abaixo do valor de reposição de qualquer ativo da qualidade do portfólio. Falando um pouco sobre a nossa situação de caixa e a alavancagem do fundo, a gente tem um total de 508 milhões, aproximadamente, de saldo a pagar, de obrigações a pagar, sendo a maior delas a obrigação referente à sede da Globo, em São Paulo, que representa 71% desse total. Então, apesar da gente ter uma alavancagem um pouco mais alta, a gente tem uma alavancagem que está 100% atrelada aos contratos aqui que a gente tem de longo prazo.
Então, a gente tem uma alavancagem de mais de 15 anos, assim como é o nosso contrato aqui atípico da Globo. E por essa estruturação de dívida dessa forma, em nenhum ano a gente tem uma necessidade de amortização que supere 3,1% do total de ativos do fundo, né? Então, a gente precisa ir entre 30 a 40 milhões de reais aproximadamente, e a gente tem 1,3 bilhões em ativos. E falando um pouco sobre o nosso resultado financeiro, ao longo do último trimestre de 2022, a gente distribuiu 34 centavos por cota e teve um resultado gerado de 31 centavos por cota, que foi impactado também por despesas financeiras provenientes da venda de fundos imobiliários, um efeito não recorrente. A gente terminou ainda o trimestre com 31 centavos por cota de resultado acumulado não distribuído. E é isso, agora eu passo a palavra e termino a apresentação do Vino. Olá a todos, meu nome é Matheus Canalho, responsável pela gestão do Vinci Logística FI, e agora eu vou passar pelos principais pontos do quarto trimestre de 2022. Iniciando pela foto atual do portfólio, o VILG tem hoje 16 ativos, distribuídos em 4 das 5 regiões do país, 7 estados e mais de 60 locatários na carteira. O prazo médio de vencimento dos nossos contratos hoje se encontra em 4,2 anos, isso é até um ponto que eu vou explorar mais à frente. Houve aí um aumento frente ao último, em relação ao último trimestre. A ocupação financeira em 90%, então estamos trabalhando aí atualmente a comercialização dos espaços em Duque de Caxias, o ativo Caxias Park e também algumas áreas no nosso ativo Fernão Dias Business Park. Por isso, a ocupação financeira no momento de 90%. Em relação aos locatários, continuamos com uma diversificação muito importante, onde o principal inquilino representa apenas 14% da receita bruta de locação, e muito exposto ainda a setores que nós julgamos muito estratégicos, como e-commerce, transporte e logística, seguido aí por alimentos e bebidas, saúde, e também outros setores. Um ponto importante que foi comunicado recentemente é em relação a um processo de venda do nosso ativo de Cachoeirinha, o CD Cachoeirinha. Então, nós divulgamos algumas semanas atrás um acordo, então foi assinado um acordo para a venda desse ativo. A venda no total, que é um total de 100 milhões, é o valor da venda, porém ela ainda está sujeita a toda diligência, tanto jurídica, técnica, ambiental, além de também precisar passar por uma aprovação do CAD. Então, assim que tiver algum desfecho, nós vamos anunciar via comunicado do mercado e também na nossa próxima apresentação trimestral, caso essa venda se concretize. Falando um pouco sobre as renovações que nós tivemos recentemente no portfólio, aqui nós destacamos 5 delas, porém houve mais do que 5, né, ao longo do último trimestre. Foram renovações muito importantes que aconteceram. Como eu falei, aqui como destaque colocamos a extensão de 3 anos da Privalha, no seu CD lá de Extrema, um novo inquilino no Parque Logístico Osasco, que veio para substituir um outro, então não houve vacância, foi apenas uma substituição, porém com um contrato novo de 60 meses. 3 contratos estendidos e renovados no Porto Canoa Log, muito importante também. Airport Town 3, também houve uma troca de inquilino, sem período de vacância, um novo contrato de 5 anos, de 59 meses, quase 5 anos, e no Fernão Dias Business Park uma extensão por mais um ano de um contrato super importante também. Então, com isso, com essas renovações mencionadas aqui e as outras que houve, o portfólio em relação ao último trimestre, né, em relação a outubro de 22, ele possuía 52% dos seus vencimentos a partir de 25 e 35% vencendo em 2022 e 2023, com vault
de 3 anos e meio. Após essas renovações, nós temos uma configuração totalmente diferente, melhor, com 65% vencendo a partir de 2026. Então, uma grande diferença em relação ao que nós tínhamos no trimestre passado, e apenas 15% dos vencimentos em 2023. E o novo vault de 4,2 anos. Interessante mencionar também que desses 15% que nós temos vencendo em 2023, 5% já estão em negociações finais, ou seja, já estão em minutas de contrato para essas renovações. Com isso, esse número de 65% a partir de 2026 pode subir até para 70% aí nas próximas semanas, e conforme essas locações forem acontecendo, nós vamos informando nos relatórios. A faixa estimada de rendimentos, né, nós divulgamos um novo guidance recentemente, devido como eu mencionei no início da apresentação, a nossa ocupação atual é de 90%, então conforme nós formos locando o ativo Caxias Park e também a área remanescente do Fernão Dias Business Park, nós vamos alterando esse guidance, por isso um guidance mais curto, de 3 meses, até março de 2023, com uma faixa entre 65 e 72 centavos por cota. Quando nós analisamos o desempenho no mercado do fundo, o último trimestre ele demonstrou uma queda na cotação, então esse desconto que no trimestre passado era um desconto de mais ou menos 4% a 5% em relação à cota patrimonial do fundo, hoje esse desconto está em 17%. Então hoje a cota do fundo com database de janeiro, a gente teve uma cota de 93,55 de mercado versus 112 patrimonial. Então, um ponto aí de uma diferença, né, um desconto de 17%. Outro ponto interessante de mencionar é o valor por metro quadrado do fundo. Então, hoje, quando você pega os ativos do VILG, né, o valor por metro quadrado dos imóveis, você está falando aí de R$ 2.647 por metro quadrado, abaixo da média dos peers de mercado, que hoje está em 2.800, e ambos muito abaixo do que seria hoje um custo de reposição. Esses dois fatores que eu mencionei, do valor do desconto patrimonial, o metro quadrado do ativo, aliado a um baixo nível de alavancagem do fundo, que hoje está em 14%, configura um cenário interessante de possível upside para o fundo, né? Acho que todos esses fatores corroboram essa tese. Sobre a situação de caixa, né, alavancagem, obrigações a pagar. Hoje nós temos três dívidas na carteira, né, 3 CRIs, os 3 CRIs de longo prazo, então 2 deles com vencimentos em janeiro de 31 e um deles com vencimento em novembro de 36. Somando esses CRIs, né, analisando esses CRIs em conjunto aí na carteira do fundo, que nós chegamos aí ao LTV, ao Loan to Value, de 14%. As obrigações, né, nós temos hoje um caixa líquido até o final do ano de 42 milhões, as obrigações, como eu mencionei, de curto prazo, elas estão bem controladas, e uma dívida líquida total, aí, quando nós analisamos todas as curvas, aí nós chegamos nessa dívida aí de menos 234 milhões. As taxas das nossas dívidas, IPCA mais 7,5, IPCA mais 6,5 e IPCA mais 6,8. Importante mencionar que um desses CRIs ainda se encontra em carência de principal, que é o CRI do Alianza Parque Belém, e a partir de 2024 ele já passa a ser amortizado. Por fim, o slide aqui de resultados financeiros. Ao longo do último trimestre, nós distribuímos 72 centavos em outubro e novembro e 70 centavos em dezembro. O guidance para o próximo trimestre deve ficar entre 65 e 72. No próximo trimestre, nós divulgamos como que foi esse desempenho. E quando nós comparamos aí em relação ao mesmo delta de 2021 e ao mesmo delta até o mesmo período do ano passado, apresentamos aí um aumento no rendimento
distribuído aí mais ou menos de 8% em relação ao trimestre, e em relação ao ano de 2021 como um todo, 22 em relação a 21 como um todo, um aumento de 18,5%. Então, essas foram as principais atualizações do VILG. Muito obrigado. Olá a todos, eu sou o Rafael Teixeira, gestor do VISC. Vamos falar um pouquinho dos resultados do último trimestre do fundo. Eu acho que, antes de tudo, né, vale ressaltar que, mais uma vez, os resultados dos shoppings foram muito positivos e mantiveram o bom desempenho que vinham tendo ao longo do ano de 2022. E isso, naturalmente, reflete, né, positivamente para o resultado do fundo. A nossa distribuição média de resultado, a gente olha de outubro a janeiro, foi de 92 centavos por cota, e a gente acabou distribuindo, na média, 80 centavos por cota nesse último trimestre, né? Quando a gente olha, inclusive, para 2023, e com base nos orçamentos que os shoppings já nos indicaram e previsão de resultado ao longo do ano de 2023, a gente acabou em função dessa nova geração de rendimentos, a gente acabou revisando mais uma vez o guidance de rendimentos para o primeiro semestre, que vai ficar entre 78 e 82 centavos por cota. O gráfico mostra a evolução dos últimos 12 meses, desde janeiro de 22, né, até janeiro de 23, que foi o último rendimento que a gente divulgou agora há poucos dias atrás. A gente vê uma evolução importante de resultado, né, janeiro versus janeiro, de 27% de resultado gerado e 21% no resultado distribuído, e uma evolução muito positiva ao longo do ano, né, mostrando a força do nosso portfólio e, principalmente, os ótimos resultados operacionais que todos os shoppings tiveram, né, ao longo de 2022. Entrando um pouquinho mais no detalhe, né, do resultado do Anuai caixa por metro quadrado, a gente teve, nesse último TRI, novamente, resultados muito positivos em relação a 2019, né, crescimento em outubro de 22%, em relação a outubro de 19, novembro crescendo 35%, um resultado excelente, e dezembro crescendo 9% em relação a 2019, o que gerou um crescimento médio no trimestre de 21%, né, para o fundo como um todo. Quando a gente olha os 10 principais shoppings do portfólio, esse crescimento foi maior ainda, gerando um crescimento de 24,6% nos 10 principais shoppings, né, que representam em torno de 80% do resultado do fundo. Quando a gente olha, e aí tem destaques importantes, né? A gente vem comentando sobre alguns ativos especificamente, entre eles o Porto Velho, um ativo que a gente comprou recentemente da Ancar, com crescimento de mais de 50% em relação a 19, o desempenho do Ribeirão também próximo de 50%, um shopping super relevante para a gente, administrado pela Multiplan. Prudent Shopping, né, um ativo que a gente tem 100% de participação, com crescimento de 43,5% em relação a 19. Guatemi Fortaleza, outro shopping bastante relevante para o nosso portfólio, crescendo quase 25%. Então, é importante ressaltar que os principais ativos do VISC tiveram um desempenho em 22 muito positivo em relação a 2019. Quando a gente olha vendas, também um resultado positivo, né? Todos os meses com crescimento, outubro crescendo 9,3%, novembro mais em linha ali 1%, dezembro crescendo 9,2% e uma média no trimestre de 6,7%. Quando a gente olha os principais shoppings, né? Esse mesmo grupo dos 10 principais shoppings, um crescimento de 8,9%. Lembrando que isso é venda por metro quadrado, né? A gente faz uma comparação com o portfólio atual e como é que esse portfólio atual se comportou em 19, independente dele estar ou não no fundo, para que essa comparação seja uma comparação que faça mais sentido. E quando a gente olha a taxa de ocupação, que a gente sabe que é um indicador muito importante, né? Um indicador que não só te ajuda gerando receita nova com as novas locações, mas também te ajuda reduzindo a sua despesa no momento que você reduz a sua necessidade de aporte condominial por vacância.
a gente vê que a gente fechou 2022 com 94,4% de ocupação no portfólio, um crescimento em relação a dezembro de 2021 de 1,8%, e ao longo de 2022 um crescimento de 2,3 pontos percentuais, né? O que é um crescimento bastante significativo. Esse patamar de 94,4 é um patamar muito próximo do que a gente tinha no fundo pré-pandemia, lembrando naturalmente que era um outro portfólio, né? A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente que o VISC cresceu bastante, né, pós-pandemia, mas ainda assim é uma taxa de ocupação muito próxima ao normal pré-pandemia. É importante falar nesse trimestre, né, a gente teve duas transações relevantes aí para o fundo. A primeira delas foi a compra do Campinas Shopping, um ativo de 36 mil metros de ABL, localizado em Campinas. A gente comprou 55% do shopping, então a gente tem controle, né, desse shopping. É o quarto ativo do portfólio de 20 shoppings que a gente tem controle. A gente fechou a transação dia 8 de dezembro, pagou pelo ativo 226 milhões. Essa transação ela foi parte, 20% dela em cash e 80% dela em troca de cotas. A gente fez a transação e a métrica da troca de cotas foi valor patrimonial por valor patrimonial, e a gente utilizou uma alavancagem para pagar esse sinal e também para recompor o caixa do fundo, né, ao longo de 2023, de 136 milhões aproximadamente. Isso representa mais ou menos um LTV de 60% no valor do ativo e uma taxa de IPCA mais 7,65. A gente fez uma tranche curta 2026 e uma longa até 2034. E, naturalmente, abrindo janela de captação, a ideia é que a gente desalavanque, né, e pré-pague essa tranche curta, que já foi feita com uma multa baixinha, para que a gente possa ter essa alternativa. E também, né, concomitante a essa transação de Campinas, a gente teve a venda parcial de um stake do Minas, também concluído em meados de dezembro. A gente vendeu 9,13 aproximadamente do shopping para Ancar, que também já é uma parceira do fundo, né? É uma administradora que administra 4 dos nossos shoppings e tinha um interesse de estar entrando, né, em Minas Gerais, e o Minas Shopping era uma boa porta de entrada. A gente fez uma transação no valor de 78,2 milhões, que significa um cap, olhando para o resultado dos últimos 12 meses anteriores à transação, um cap bastante interessante, de 6,8%. Essa transação gerou um ganho de capital de 44 centavos por cota, né, que gerou um resultado não recorrente distribuído em dezembro e que ajudou bastante o resultado do fundo, né, e a gente permanece no shopping com 10% de participação. É um shopping que a gente gosta e que estrategicamente era importante permanecer com esses 10%. Então, na prática, a gente fez uma transação comprando um ativo a 9,5, vendeu um ativo a 6,8, manteve percentualmente a alavancagem do fundo e gerou um ganho de capital, né, de 44 centavos por cota, além da recomposição do caixa para o ano de 2023, que foi super importante para que a gente possa fazer os investimentos, né, e o CAPEX necessário ao longo do ano para o nosso portfólio. Esse gráfico ele mostra um pouquinho a história do VISC, né, desde de 2014, na primeira transação de compra do Belém e do Vila Plaza, e como é que o fundo evoluiu, né, ao longo dos anos. A gente vê que mesmo a partir da pandemia, né, que foi ali março de 2020, o fundo sempre manteve a sua atividade, sempre foi muito ativo em transações, né, não só de compra, mas também de venda. A venda do Minas foi a terceira venda que o fundo fez em sua história. Isso demonstra a gestão ativa, né, do portfólio. Mas a gente teve algumas aquisições importantes, como a participação no Ribeirão Preto, no Praia da Costa, né, todo o portfólio Ancar, e agora, recentemente, em dezembro de 22, a aquisição do Shopping Campinas. E essas aquisições, né, que foram feitas ao longo da pandemia, naturalmente, por serem feitas num momento de muita indefinição, né, e muita incerteza
com relação ao desempenho do futuro dos shoppings e a velocidade de recuperação do setor, elas foram feitas com um formato de precificação, né, que, para minimizar o risco de quem estava comprando, no caso do VISC, né, parte do preço foi renegociado, a gente comprou com valor à vista menor, né, do que o shopping era precificado na época, e deixou uma parte variável que ficava em função da recuperação e do resultado desses shoppings nos anos subsequentes à transação. Então, como exemplo, né, a gente teve a compra do Ribeirão, que quando a gente fez lá em meados de 2020, a gente divulgou ao mercado um cap de 7,7, olhando o anual de 2019, tinha uma parcela variável de preço em função do desempenho do shopping. O resultado do shopping em 22 se provou um resultado muito forte, né, com um crescimento de quase 50% em relação a 2019. Isso gerou um cap da transação, né, em cima eliminando naturalmente 2020 e 2021, que eram anos completamente impactados pela pandemia, né. Isso gerou um cap versus 2022 de 11,7%, né, e com isso, naturalmente, a gente tem aí uma estimativa de pagamento de earn-out previsto para novembro de 2023, no patamar aproximado de 37 milhões. Obviamente, isso depende do desempenho do shopping em 2023, mas o shopping mantendo esse bom desempenho, é possível, é provável que a gente tenha esse complemento de preço no Ribeirão, e caso isso ocorra, levaria o cap da transação, né, em termos nominais, para 9,3, que ainda assim seria um cap bastante interessante para um shopping maduro, dominante, como é o Ribeirão, né? Esse mesmo raciocínio vale para o portfólio Ancar. O portfólio Ancar foi comprado em final de 2021, né, ainda no momento de incerteza quanto à velocidade de recuperação dos shoppings. Ele foi comprado com uma renda mínima garantida, que, projetando essa renda mínima garantida para o ano subsequente, geraria um cap ali de 7%, 6,9%. O desempenho desses ativos foi também muito superior às expectativas, né? Cresceu mais de 30% o crescimento consolidado desse portfólio de 4 shoppings. Com isso, o cap efetivo ficou em 8,6%, e isso, dependendo da performance dos shoppings ao longo de 2023, tem um potencial earn-out a ser pago, que, em função da métrica desse earn-out, a gente estima que ele pode chegar ali a 90 milhões de reais de complemento de preço para o portfólio como um todo, a ser pago em janeiro de 24. E, caso aconteça, levaria esse cap para 7,5. Tá? E o mesmo raciocínio para a da Costa, né? A da Costa foi comprada em setembro de 2020, a um cap de quase 11%, 10,9%, olhando o anual de 19%. O shopping teve um crescimento 2022 versus 2019 de 8%, e aí vale ressaltar que, quando a gente olha o crescimento do Praia, nesse caso, a gente faz ele ajustando a métrica para 2019. Então, 2019 ele não tinha taxa de gestão, de administração, de comercialização, porque ele era gerido pelo próprio empreendedor, que tinha 100% do shopping. Então, equalizando os números, o shopping cresce 8%, isso levaria a um cap de 11,8%, e dependendo da performance nos próximos 2 anos, a gente tem aí um potencial earn-out a ser pago em janeiro de 2025, no patamar de 35 milhões, que levaria esse cap pós-earn-out para 10,5%. Então, em resumo, essas 3 transações, né, em função do bom desempenho das últimas aquisições e do bom desempenho dos shoppings, né, adquiridos nessas últimas transações, né, o fundo ele pode ter obrigações futuras de complemento de preço a ser pago nos próximos 24 meses. Tá? Bom, dando sequência, né, falei um pouco da transação do Campinas, né? Com isso, a gente tem hoje 20 ativos, a gente continua como único fundo de shopping com presença em todas as regiões do país, né? Estamos presentes em 12 estados brasileiros, 10 administradoras parceiras, né? E sempre visando a diversificação, né? Campinas é uma nova praça que a gente não estava presente, uma praça super relevante,
e que certamente vai agregar para os resultados futuros do fundo. E olhando o nosso cenário de obrigações, né, e a alavancagem do fundo, a gente tem hoje uma obrigação total, né, em principal, de 664 milhões. A gente tem um caixa hoje líquido, né, de aproximadamente 80 milhões. Então, quando a gente distribui isso ao longo dos anos, nos próximos anos, a gente vê que para 23 a gente está com uma situação bastante confortável, né, e favorável de caixa. A gente tem muito pouca obrigação de amortização de principal. A gente está só com aproximadamente 6 milhões e meio ali, considerando uma eventual necessidade de pagamento da Tacaruna, né, que representa 5 milhões e que é uma parcela de preço que está retida em função de uma regularização que está pendente. Mas, e em 24 a gente também tem uma parcela pequena de obrigação de dívida, 13,4, porque as duas principais dívidas que o fundo tem, que são tanto a dívida da Ancar, que representa quase 70% do total, quanto a dívida recente, né, com a aquisição do Campinas, que representa aproximadamente 20% do total, ambas têm carência de principal que vão até o finalzinho de 2024. A da Ancar vai até setembro de 24 e a de Campinas vai até dezembro de 24. Então, a partir de 25, que a gente tem uma obrigação maior de amortização de principal no fundo, e aí demonstra, né, até 2036, ano a ano, como é que se comporta a obrigação entre principal, que afeta a caixa, e o azul mais escuro são as obrigações de juros que afetam o resultado. E para fechar, né, esse é o resumo dos resultados do último TRI. A gente distribuiu, né, ao longo do quarto TRI 98% do resultado gerado, distribuiu ao longo de 22 como um todo, né, 97% do resultado gerado. Distribuição do ano ficou 60%, né, acima do que a gente distribuiu em 2021. A gente agregou mais resultado acumulado para o fundo, fechando o ano em 48 centavos por cota. Naturalmente, em janeiro agora, com a divulgação do relatório mensal, vocês devem ter visto que a gente gerou um resultado muito forte, né, que eu mostrei no primeiro slide, de 1,27. Então, isso fez com que a gente acumulasse mais resultado, né? Hoje a gente está com mais de 90 centavos de resultado acumulado, mas, como eu falei, foi um ano que foi bastante positivo, não só para os shoppings, mas também para os resultados operacionais do fundo. Tá? Eu vou encerrar por aqui. No material que vai ficar disponível para todos os investidores, vai ter um resumo dos 10 principais shoppings, né, dos seus respectivos resultados anuais, de venda, ocupação, como é que eles encerraram o ano de 22, e até o próximo trimestre. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Obrigado, Rafael, e obrigado a todos. Gostaria de ressaltar que a gente está à disposição através dos nossos canais de RI, do nosso site, 20fi.com, e ressaltar novamente que a gente vai estar à disposição no dia 1º de março, às 6h30 da tarde, através do Zoom e do YouTube, para uma sessão de perguntas e respostas. Obrigado.